Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2022 do fundo XP Logística. É o XPLG11, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse mês de dezembro. Então fique conosco. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF, Infra, o principal assunto aqui no canal, se inscreva aí, tá? Ative as notificações, deixe o seu like e também baixe esse relatório aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, faça uma leitura mais detalhada e também se inscreva no nosso grupo do Telegram, o link também está tudo na descrição do vídeo, além também do nosso área de membros, né? Então visite nossa área de membros lá e verifique os benefícios que você tem e você ajuda muita gente aqui também aqui no canal. Tá ok? Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos para o relatório do XPLG11, fundo de logística, né? Tem aí imóveis logísticos e industriais. Então, um fundo que tem desde 2018, desde o meio de 2018, né, junho, patrimônio líquido do fundo, mais de 3 bilhões e 100 milhões de reais, tem mais de 300 mil cotistas, tá? Eu sou um desses cotistas e minha participação é em imóveis de tijolo, a maioria, quase 7% está alocado no XPLG11, gosto muito do fundo, tem fundo mais de 2 anos aí na minha carteira, e é um fundo de gestão ativa do segmento logístico, administrado gerido na verdade, né, pela XP Vista Asset Management e administrado pela Vortex DTVM, tem uma taxa de administração atual de 0,75% ao ano, né, que aqui é conforme aí o regulamento, normalmente com base no valor de mercado ou no valor patrimonial, provavelmente está pagando aqui o menor valor, e tem uma taxa de performance também de 20% do que exceder o benchmark do fundo, que é IPCA mais 6%. Vamos lá então. Vamos ver qual foram os destaques aí de 2022 e também do mês de dezembro, tá? O fundo que distribuiu então 74 centavos, vai pagar agora no próximo dia 13 de janeiro. Anunciou aí no dia 29 do 12, né? O fundo que tem essa data base sempre no último dia útil de cada mês, né? Na verdade, o último dia útil de dezembro foi dia 30, né? Mas os fundos anunciaram no dia 29, né, os proventos, né? Acabou que no dia 30 acho que a bolsa não funcionou, se eu não me engano. Bom, o dividend yield do fundo foi 8,9% aí nos últimos 12 meses, então de 2022 terminou aí quase 9% de dividend yield. O fundo encerrou cotado a R$ 99,08, né? Dezembro teve uma queda aí grande, né? Por conta do aumento que teve nos meses anteriores, teve uma queda bem relevante nesse mês de dezembro, novembro, né? Já em dezembro também principalmente, já está cotado aí atualmente esse mês de janeiro teve cotado aí em torno de R$ 94, tá? Comprei algumas cotas do fundo e agora está encerrando em torno de R$ 96, R$ 97. Ele fala aqui que o fundo realmente tem essa política de uniformização da distribuição, então proventos linearizados, né? Mantendo aí a expectativa do cotista, né? E o fundo segue distribuindo aí um ganho de capital que ele teve ali no início do semestre, né? E segue distribuindo ao longo desse semestre, e alguns meses a gente vê que o resultado ele está abaixo da distribuição por conta dessa distribuição desse ganho de capital ali auferido no início do semestre, tá? Então o fundo vai seguir, inclusive, né, nos próximos meses ainda fazendo essa distribuição desse valor da parcela que vai ser recebida também. Com relação ao fechamento de 2022, ele fala aqui alguns eventos, né, alguns números também importantes da gente saber, né? O fundo que iniciou o ano distribuindo 64 centavos por cota e a partir de janeiro começou a distribuir 74 centavos, um aumento de 15,6% na distribuição aí durante o ano de 2022, né? Acima inclusive do que a Selic, né? E a vacância também reduziu, né? E terminou em menores patamares aí de 2022, a gente vai ver no gráfico mais para baixo, 6,8%. Entrando aqui na parte do fluxo financeiro, e a gente verifica, né? Se você quiser também saber um pouco mais sobre fundos imobiliários, a parte legal, né? Legislação é essa daqui, ó. FII Agro, gerido, né? Por essa, na verdade, a lei que normatiza, né? Os fundos imobiliários, e os FIAGROS agora mais recente, né? É a 8668 de 93. Então você pode fazer uma leitura também e entender de forma legal, né? O que diz aí a Lei 8668 em relação aos FII e os FIAGROS. Fluxo financeiro, então,
O fundo oferiu receitas aí de quase 20 milhões de reais, né, no mês de dezembro, 17,8 milhões é a principal receita do fundo, receita de locação, 1,5 milhões rendimentos de fundos imobiliários, né, isso que inclui inclusive ganho de capital, e receita aqui do caixa do fundo, né, 522 mil reais, onde fica aplicado o caixa do fundo, rendendo aí a Selic ou CDI, né, e despesas do fundo de 2,8 milhões e o fundo teve um resultado em dezembro de 17 milhões de reais. O rendimento distribuído foi de 20 milhões, como falamos, né? 74 centavos quando a gente pega aqui o ano de 2022, os resultados estão maiores do que a distribuição, né? Então essa distribuição aqui é por conta de ganhos de capital aí, auferidos nos meses anteriores e distribuído proporcionalmente, né, ou gradativamente aí, no semestre. Bom, aqui é o resultado financeiro aberto, né, o resultado aqui do fundo, né, em relação aos itens das receita e despesa, né, então a receita de locação foi de 66 centavos por cota no mês de dezembro, um pouquinho maior do que no mês de novembro, né, e a gente verifica aqui que dentro desse gráfico aqui, que é a linha, né, que é o resultado do fundo, não teve um resultado maior aqui em setembro e em outubro, né? Por conta de alguns ganhos de capital também aqui em relação aos fundos de investimento imobiliário. Bom, mas aqui a gente verifica com relação à evolução da cota no mercado, né? Em relação à cota patrimonial, a gente verifica que está com um desconto bem interessante aí o fundo ainda, né? E o fundo tem uma liquidez aqui estabilizada, né? Nesses últimos meses aqui, como a gente verifica, em torno de 3,5 a 4 milhões de reais de volume de negociação mensal, né? Média aí do fundo está mais ou menos isso aí. O volume negociado em dezembro foi de quase 80 milhões, foi 79 milhões aí, 69 mil reais. Giro de cotas 2,9%. E encerrou cotada R$ 99,08 e atualmente está em torno de R$ 96, R$ 97 reais. A gente verifica que o fundo teve uma rentabilidade negativa nesse mês de dezembro, né? Como eu falei, o fundo chegou a cair um pouquinho de preço, caiu mais em novembro, mas caiu também em dezembro e a rentabilidade foi negativa em 1,13%. Em relação ao portfólio, o fundo segue com 91% alocado em imóveis, 7% em cotas de FIIs, 2% em aplicações financeiras, nada mudou nessa parte, né? Típicos são os contratos 69%, 31% são contratos típicos. Essa é a característica da tipologia dos contratos. Em relação aos locatários, segue então uma alocação, né, fundo mais dependente aqui da Via Varejo, de 17%, também da Leroy Merlin. Os dois somam aí 30% da receita oferida pelo fundo, né? E aqui a gente vê também o grupo Pão de Açúcar, se eu não me engano, né? Mais 9%. Então, fundo, só nesses três inquilinos aqui o fundo está alocado em quase 40% da receita vem desses três inquilinos, né? Então, são os principais aí do fundo. Claro, tem aqui a B2W, a Mobile e a Renner também com uma participação relevante. E outros 36% são imóveis, são inquilinos aí diversos, né? Que soma aí 42 inquilinos o total do fundo, né? Então, se tem aqui 6 inquilinos, nessa parte aqui, 36 inquilinos estão dentro desses 36% aí de outros inquilinos do fundo. Bom, aqui principal é o comércio varejista, né? Então a gente verifica aqui que tem Leroy Merlin, Via Varejo, Grupo Pão de Açúcar, né? Renner, são tudo comércio varejista, B2W, que é americana, né? Então tudo comércio varejista é o principal também aí, segmento de atuação do fundo, né? Dos inquilinos que estão do fundo aí no caso. Correção dos contratos, a maioria pelo IPCA, parte também pelo IGPM, e em dezembro 13% dos contratos foram reajustados. E o vencimento dos contratos, 92% vence só a partir de 2025, então a maioria dos contratos aí já foram renovados, né? Então tem aí um prazo mínimo aí de mais uns 2, 3, 4 anos cada contrato, né? A gente verifica também aqui a vacância física do fundo, então a menor aí, em 2022. Então o fundo aí teve uma melhora com relação a isso. E na composição física de percentual por área construída, quem ocupa maior área é a Leroy Merlin, com 14% da área bruta locável do fundo. Mas não é a maior receita, como a gente viu, que é a da Via Varejo, né? E o fundo tem uma diversificação aqui regional, está localizado em 6 estados, né? Como a gente verifica aqui, uma concentração maior no Sudeste,
São Paulo quase 50% das receitas ventas da área bruta locável do fundo está em São Paulo. Tem um percentual bem relevante também lá em Pernambuco, num dos imóveis do fundo. E com relação a um overview aqui do portfólio do fundo, né, atualmente ele tem 17 condomínios logísticos, tem 2 em construção, são 146 módulos aí prontos para locação, né? É uma das maiores áreas bruta locável dos imóveis logísticos, se não o maior, né, do Brasil, né? Dos fundos que a gente acompanha aqui no canal. São 43, tá? Então são 37 naquele campo de outros inquilinos, são 37 que compõem aqueles 36%, tá? Lá em cima que a gente viu no gráfico de pizza. E a inadimplência do fundo hoje está em quase 3% e a vacância 6,8%. Está muito boa realmente. O fundo tem uma área bruta locável bem extensa, bem grande, né? E o fundo apenas com 6,8% de vacância. Fundo bem diversificado, realmente. E aqui são os imóveis do fundo performados, né? Então você pode baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, fazer essa leitura mais detalhada, aqui é a obra lá do especulativo Extrema, né? Aqui está o andamento, está aqui do especulativo também do expansão lá do Cajamar também, então tem aqui os dois aqui para você acompanhar. Aqui é o detalhamento dos contratos, né? Então a maioria dos contratos estão na região sudeste, 64%. Né? Então tem aqui 3 imóveis do sudeste que estão com vacância, né? Como a gente verifica aqui. Na região nordeste, tem aqui um imóvel só, né? São 21% da área bruta locável. A vacância está em 0,3%. E na região sul, são 2 imóveis monoinquilinos, que representa 9% aí do portfólio do fundo e não tem vacância lá, né? São monoinquilinos, dois grandes varejistas lá que ocupam esse imóvel, a Renner e a Vivarejo, né? Então, no sul não tem vacância. E essa aqui é a alavancagem do fundo atual, 232 milhões de reais, né? Só que 50 milhões vem de um fundo que ele tem 100% de participação, que é o NE Logística, tá? Então, total aqui é alavancagem indireta, que é quase direta, porque ele tem 100%, né? Então tem 100% de impacto, 50 milhões de reais, e diretamente aos imóveis do fundo o restante aí em torno de 170, 180, né? 182 milhões de reais. E mais para baixo não tem mais nada. Então a gente encerra aqui o relatório do XPLG11. Então, bom fundo aí, bem diversificado, resultados aí bem interessantes, né? Aumentou 15% em relação ao início lá do ano em relação aos proventos. Claro, teve ali um ganho de capital nesse meio do caminho, né? Mas faz parte da receita do fundo, apesar de ser não recorrente, faz parte da receita do fundo, mas também está bem estruturado aí com uma gama de inquilinos aí, grandes empresas, né? Só que está muito concentrado na área de varejo, né? E que a área de varejo a gente sabe que sofre muito quando a Selic está alta, né? Então é tendência aí, né, desse novo governo aqui, na verdade, incentiva o consumo também, que essas empresas aí melhorem, né? E a gente segue na expectativa de da Selic baixar para que essas empresas possam ter melhores resultados e tendo uma tranquilidade também maior no cumprimento das suas obrigações, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe também com a gente se você é cotista do XPLG11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu tenho 7% da minha carteira de fundo alocado nele. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.